Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Temos hoje um tema que eu considero muito interessante porque, no mínimo, desperta muita curiosidade. Quem não tem curiosidade? Creio que hoje a grande maioria dos habitantes do planeta Terra são reencarnacionistas. Ou seja, acredita em que a gente volte aqui várias vezes, né? São várias vivências. A vida é uma só, mas são muitas vivências. E disso saiu uma terapia, que eu acho incrível. Temos casos interessantes para contar no programa de hoje, com a minha convidada, a Daiane Goulart, que ela é formada em arqueologia. Olha que diferente, que bacana, né? Formada em arqueologia e hoje é uma psicoterapeuta integrativa. E o tema é a cura através da terapia de vidas passadas e a nova era da apometria clínica. Vocês vão ver os casos de consultório que é de chamar atenção, não tenha dúvida disso. Mas antes de passar a palavra para a Daiane, só um recadinho do meu amigo terapeuta ortomolecular, Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa moderna técnica de terapia de ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua vida física, mental, né, espiritual. Enfim, ele tem muita experiência, ele aprendeu essa técnica na China, na França, na Bélgica, também no Brasil. Tem a Clínica em São Paulo, a Clínica em Santos. Se você quiser saber muito mais, é só acessar o site santiniortomolecular.com.br. Você pode fazer uma avaliação através do telefone 3232-1909, aí na telinha, tá bom? O endereço da Clínica de Santos é Rua Júlio Conceição 209. E falando que viu no Fronteiras da Ciência, você pode pagar o mesmo preço de antes da pandemia e até 10 vezes no cartão com todas as facilidades. Alberto Santini Filho. Daiane, obrigado aí pela sua participação no Fronteiras da Ciência, logo no comecinho deste ano de 2025. E antes da gente contar os casos, como funciona essa terapia, que você se vê e vivencia em outra vida, mas eu sei que tem duas técnicas diferentes que você aplica, né? Isso. Então, conte pra gente como é isso. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu adoro vir aqui no programa. Já tem pessoas muito carinhosas e muito contínuas conosco que veio através do programa e que hoje são grandes amigos. Então, eu quero agradecer. Você já está há um tempo aqui com a gente, né? Já vai fazer 2 anos, né, que eu frequento aqui com vocês. E assim, nós temos já pessoas que são assíduas, contínuas e que entraram na nossa vida através do programa. E eu sou muito grata por isso, muito grata mesmo. E formei um carinho muito grande pelo público desse programa, né? Então, antes de mais nada, eu quero dar esta gratidão para a gente e pela oportunidade de estar aqui com você, né? Eu que agradeço em nome do telespectador. Obrigada. E daí, então, a terapia de vidas passadas, ela é um tratamento, Jadir. Tá. Eu gosto sempre de enfatizar isto. Ela é um tratamento. Por que eu gosto de começar enfatizando isto? Vou contar logo um caso, assim, logo de cara. Uma pessoa que, inclusive, assistiu o programa, por exemplo, né? Esteve aqui no programa, assistiu o programa, esteve conosco, faça a terapia de vidas passadas. Aí, a pessoa, ela começa a ter os resultados. Só que uma única terapia de vidas passadas, você precisaria ter apenas uma existência que estivesse atrapalhando naquilo que você foi cuidar. Então, às vezes, a pessoa precisa fazer um tratamento. Por exemplo, posso contar um caso? Claro, já de cara? Claro. Uma senhora nos procurou, muito agradável, e que estava de cadeiras de rodas. Ela não estava mais andando. Aí, fez uma terapia de vida passada e deu o primeiro start na doença. E daí, durante a noite, o filho dela foi procurá-la e virou: mãe, aonde você está? Ela falou: eu estou aqui no banheiro, filho. Ou seja, ela não tinha se dado conta de que ela havia conseguido levantar, porque o que assegurava era dores, não era uma deficiência. Sim, era dores. Eram dores. E daí ela tinha diminuído a dor suficiente para conseguir levantar, ir ao banheiro durante a madrugada e voltar para a própria cama.
Quando ele me contou isso, eu fiquei felicíssima. Mas aí a pessoa acredita que só aquela era suficiente e pode dar a regressão do sintoma. Então, é sempre bom enfatizar que é uma terapia, que é um tratamento. E quanto mais você trabalha, maior é o seu resultado. Agora, existem casos de uma única vez? Existem. Como eu já te contei, o caso do crocodilo. Lembra que uma vez eu comentei com vocês? Ninguém pode ser engolido por crocodilo muitas vezes. Então, uma fobia de crocodilo, provavelmente, numa única terapia, resolve o problema, certo? Para trabalharmos com vida passada, o que nós temos hoje? 3 técnicas, sendo que 2 hoje em dia é mais indicado. Por quê? Porque a regressão clássica da BPR, por exemplo, ela é muito indicada, ela é muito eficaz, mas ela faz você reviver aquela situação. Ela faz você ir em primeira pessoa e, estando em primeira pessoa, você vai viver o trauma novamente. Só para a gente resumir. Então, tem uma que a própria pessoa, o próprio paciente que vai lá, vai se ver em uma outra vida. Tem 2 modalidades que você consegue. Uma você sente, uma você se vê e tem a com a sensitiva. Tem uma que você só sente, tem uma que você se vê e tem uma que é através da Miriam, que trabalha com você, Isso. que é ela quem canaliza, quem enxerga, visualiza você em outra vida. Perfeito. A regressão clássica é aquela que você vai sentir novamente. Tá. Você vai voltar a ser. Esta é muito interessante, só que ela faz com que você sinta o trauma novamente. Então, o paciente, né, ele tem que estar muito preparado para isso. Ele tem que estar muito pronto, porque ele vai reviver o trauma. Então, hoje nós optamos por outras 2. A que a pessoa só se vê em terceira pessoa, que daí ela não sente o trauma novamente, que é a TAC, terapia atemporal kármica, ou a apometria clínica, que é você delegar para uma sensitiva a entrada no seu arquivo acástico, ou seja, no seu arquivo de memórias. E ela que enxerga isso. E ela traz à tona a vida que tem que ser trabalhada. Entendi. Na apometria clínica tem uma especialidade, uma especificidade que tem que ser observada. Os mentores espirituais sempre estão no trabalho de regressão. Estão presentes. Sempre. São eles quem decidem o que realmente vai ser trabalhado. Então, você vai levar uma queixa, a queixa vai estar lá, vai ser considerada a sua queixa, mas quem diz a vida que vai vir é o seu mentor. Por que o seu? Porque é ele que sabe o que pode ser dito e o que não pode ser dito. É o seu mentor que diz, olha, isso daqui não pode mexer, ela não pode saber sobre isto. E nisto daqui é o que vai levá-la à melhora de determinada situação. Você estava me contando aqui nos bastidores de um caso da última quinta-feira. Foi. Conta esse para o telespectador. Este caso da última... com você no consultório nessa última quinta. Isso. Tá. E este foi um caso de terapia temporal kármica. Ou seja, a pessoa se viu. Ela própria, a própria paciente. Ela te procurou por quê primeiro? Vamos saber isso. Então, esse caso ela já me procurou, já é uma paciente, já tem conhecimento do que uma terapia de vidas passadas pode fazer por ela. E daí ela estava assistindo o YouTube. Aí é uma pessoa que tem aptidão de artesanatos e tudo, né? Ela assina um canal de artesanato. Exatamente. Aí ela falou assim, vou fazer uma lanterna japonesa para o Réveillon. E daí ela ligou no YouTube e começou a ver um canal de artesanato que a pessoa estava ensinando ela a fazer lanternas japonesas. E daí, então, a pintura, a pátina, passar o betume, tudo na lanterna. Quando ela viu aquela lanterna medieval sendo construída no YouTube, ela disparou a chorar. Do nada? Do nada. Ela estava na sala com a mãe e com a irmã e disparou a chorar. Disparou a chorar. Aí a irmã falava, mas o que você tem? Ela, eu não sei. E chorava. Uma pessoa que já tem uma tendência à ansiedade, uma tendência... Ela já tinha esse quadro. Já tinha quadro de ansiedade, de depressão, de apatia. Ela tinha um quadro muito forte de apatia em relação à produção, a trabalho. E até tem um detalhe que ela mesma observou depois da terapia,
que foi bem interessante. Ela teve uma sala comercial fechada e ela trabalha com escrita de livros. E ela não conseguia trabalhar na sala que ela havia comprado. Eles tiveram que vender a sala porque ela não conseguia produzir naquela sala. Esse foi um detalhe. E ela já tinha um quadro, então, de apatia, de tristeza, às vezes deprimida, ansiedade muito forte. Aí ela procurou você. Aí ela me procurou imediato. Aí... Estou chorando muito. Aí a terapia foi, tirando a sigla, porque a sigla a gente se perde. É. Ela própria se viu na terceira pessoa, em outra vida. Isto. Aí que é interessante, presta atenção, vamos lá. Então, ela mesma, eu a levei e ela conseguiu visualizar uma moça, uma menina saindo da adolescência, que era ela, no Japão medieval. E ela não é japonesa hoje. Ela não é japonesa hoje, tá? Mas a menina, que é a personalidade, estava no Japão medieval e ela estava presa, aprisionada dentro de um quarto. Esta prisão se dava pelo irmão dela, que não deixava ela sair do quarto e a presa pelos calcanhares, pelos pés. Acorrentada pelo calcanhar. Exatamente. Ela recebia apenas uma refeição. Tornozelo, né? Sim. Tornozelo, isso. E era realmente uma espécie de algema, sabe? Um material metálico que aprisionava os pés dela para que ela não saísse daquele quarto. Ela recebia uma refeição diária apenas e ela tinha a obrigação de uma produção literária. É tão interessante que a gente vê detalhes nessa terapia, né? E na terapia a gente via o texto em japonês que ela escrevia, os desenhos, as ilustrações, e hoje ela é escritora e faz ilustrações, né? Então, bate com a personalidade a função que ela tinha. Então, ela tem tristeza, depressão, angústia, um sentimento muito forte de submissão à família, às vezes. Todas essas características, depressão profunda, falei depressão? Mas, para a gente não se perder na história, a gente estava dentro da história. Ah, desculpa. Então, aí ela estava acorrentada. Quem acorrentava ela? O irmão. O irmão era o chefe do clã e ele a mantinha acorrentada. E por qual motivo? Para que ela produzisse para o clã em tempo integral, como se fosse um diário, tudo o que acontecia de importante naquele clã. Ela escrevia. Ela escrevia. E ela não poderia ter contato com o mundo de fora, porque ela tinha que escrever os dados conforme ele trazia. Então, se ele falasse alguma mentira para ser perpetuada na ancestralidade deles, ela não sabia se era verdade ou não. saberia se era verdade ou não. Só escrevia. Exato. E ela foi mantida assim, ela não podia ver a luz do sol. E por que da lanterna? A única coisa que tinha no quarto era uma mesa baixa, que ela sentava no chão e se apoiava nesta mesa, e a lanterna. Não havia iluminação solar e toda a luz que entrava no quarto era da lanterna. E era exatamente o modelo da lanterna que a gatilhou. Conclusão. A gente foi tratar essa pessoa. Infelizmente, esta menina deprime. Ela está em estado de subnutrição, depressão, tristeza, apatia. E ela não aguenta mais o que está acontecendo. Ela vê o próprio material de desenho, que é material cortante, principalmente naquela época, né? E ela se suicida naquele quarto com o material de desenhar. E ela narrou isso com detalhes na terapia? Detalhes. Ela contava, por exemplo, assim, o meu kimono é um kimono verde com primaveras de tonalidade vermelha, o meu cabelo está assim, assado. Ela narrou com detalhes a história, incluindo a figura do irmão, que era uma pessoa cruel e que todas as vezes que ela tentava se rebelar, que ela tentava conversar, que ela tentava fazer algo, espancava ela. Porque ele mantinha ela em domínio mesmo. Então, imagina também a claustrofobia que essa pessoa não sofre. O problema, quando ela comprou uma sala e ela se viu dentro de uma sala, trabalhando sozinha, o que gatilhou também imediatamente? Lembrou também dessa época, né? Por isso ela não conseguia produzir e nem ter prosperidade. E
E o irmão dela, o que é hoje? Então, aí nós conseguimos identificar o irmão dela. É uma parente muito próxima, vamos falar assim, né? A mãe dela. É a mãe dela. É, exatamente. E hoje está sofrendo com problemas na perna e vai ter que fazer uma cirurgia no local onde os machucados foram feitos nela, certo? Com aquele grilhão que aprendia. Entendi. Aí, nesse ponto, a gente pode pensar duas coisas. Nesse caso, você pode falar, isso pode ter sido criado pela própria cabeça da pessoa, uma história, uma imaginação, né? A cabeça da gente é fértil e ela vai buscar uma justificativa, quase que numa hipnose, para o que ela tem hoje. Mas existem casos que a pessoa traz informações históricas, que quando você vai lá ver, ela existe. Eu estou falando isso porque depois eu vou pedir para você contar um caso em que comprovou-se pela história que aquilo é real, né? Porque acho que todo mundo pensa isso. Será que a pessoa não criou isso? Posso fazer um comentário sobre isso? Claro, não, deve. Não é possível na TAC, na terapia temporal kármica, que é essa que a pessoa vai, ela ter criado porque eu vou junto. Como assim você vai junto? Eu vou junto, nós estamos de mãos dadas e eu entro no arquivo junto com ela. Você visualiza? Eu visualizo tudo. E a gente só começa a terapia quando a minha visão e a dela estão pareadas. Então, muitas vezes ela fala assim, é Japão, aí eu vou, vejo, é Japão. Então, a pessoa sabe que ela não está inventando, porque muitas vezes eu vejo antes da pessoa. Então, se a pessoa estiver inventando, eu vou dizer para ela assim, tente novamente, porque eu não estou nesse cenário. Eu acho que nós estamos num cenário diferentes. Quando pareia o meu cenário e o dela, eu sei que ela entrou na vida passada, porque eu entro no arquivo dela junto com ela. Me é autorizado nesta terapia ir junto. E caso a pessoa não consiga visualizar, porque pode acontecer isto na primeira, na segunda vez, da terceira em diante, as pessoas visualizam. Mas na primeira vez, às vezes a pessoa está com medo, está com ansiedade, está afoita e não consegue entrar direto no arquivo. Entendi. Aí eu falo para ela, você me dá permissão para ir para o seu arquivo? E se ela me der permissão, eu visualizo a história junto. Legal. Daiane, eu vou pedir, então, desculpa, no próximo bloco, para você contar um caso onde, então, tem-se até a comprovação histórica daquilo que foi enxergado, visto, né? Porque tem casos assim, né? Tem muitos casos assim, né? Que você vai ver. Que é a nossa sensitiva, ela adora procurar para ver se aquilo é real. Eu fico devendo um pouco de dados, porque eu não faço isso, mas ela faz com tudo. A gente vai contar mais no próximo bloco, tá bom? A gente volta já, rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com a Daiane Goulart, ela que é arqueóloga e também psicoterapeuta integrativa. Estamos falando da cura através de terapias de vida passada. E aproveitando também que esse espaço é um oferecimento da Beth Kuratani, ela que é especialista em shiatsu. Falando em japonesa, né? Olha. Estamos aqui, a Beth Kuratani, que é japonesa mesmo, é massoterapeuta, especialista em shiatsu aqui de Santos, para tratamento para problemas relacionados à tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e demais desconfortos provenientes de estresse físico ou doenças neuromusculares. Ela está há mais de 24 anos já nesse segmento de bem-estar e lá no espaço dela também oferece drenagem linfática profunda, reiki e massagem com pedras quentes. Marca uma avaliação pelo WhatsApp, anote aí, ó, 99 742 2360. Pegou a canetinha? 13 99 742 2360. O consultório fica na rua Dr. Luiz Suplicy 35, no Gonzaga. E você pode seguir no Instagram colocando Espaço Kuratani, tá bom? Kuratani é com a letra K, tá bom? Espaço Kuratani. Daiane,
Para a gente continuar, esse caso que você acabou de contar no primeiro bloco, a própria pessoa visualizou. Exato. Né? E temos caso que aí você tem a Miriam, que intervém, né? Ela que consegue entrar, acessar, né, o registro acástico da pessoa, e aí ela vai jogando as informações. E aí você tem um caso recente, acho que da última terça? Da última terça. Da última tudo terça. recente Tudo hoje. recente. Casos fresquinhos aqui. Fresquinhos hoje. Né? Você tem bastante procura, né? Bastante. Bastante, né? Sim, nós trabalhamos bastante, porque assim, né, Jadir, a eficácia vai levando as pessoas a contarem umas para as outras. É o boca a boca, né? Exatamente. E daí as pessoas já procuram, algumas passam por uma entrevista. Então, assim, a minha entrevista é gratuita, eu não cobro nada na entrevista e eu faço um programa de tratamento. A entrevista não é o tratamento. A entrevista é para a gente ver o que a pessoa precisa. Mas algumas pessoas já vão diretamente na terapia de vida passada. Então, a gente realmente trabalha bastante terapia de vida passada e psicosfera espiritual, que é quando o ambiente da pessoa está precisando de um ajuste espiritual, está sofrendo um problema, um ataque, ou tem alguma magia e precisa ser trabalhado espiritualmente para ser retirada aquela negatividade do ambiente. Entendi. Então, essas são as duas terapias mais procuradas, à exceção da mesa radiônica de Miguel Arcanjo e terapias com anjos. As terapias com anjos também são muito eficazes e muito procuradas no espaço. Legal. Bom, então vamos lá. Vamos num caso em que a pessoa narrou, ou a Miriam narrou, o que estava enxergando daquela pessoa, e aí vocês foram pesquisar para ver se aquilo era real. Isto. E isso aconteceu na última terça, por exemplo. São muitos casos. Esse aconteceu, é o mais fresquinho. É o mais fresquinho. Então, é engraçado que nessa terça-feira nós vimos 3 casos históricos. E a Miriam foi atrás dos 3, que ela adora, né, fazer isso. E daí ela me conta, eu fico feliz, claro. O que eu achei muito interessante, assim, quando nós pensamos em convento, quando nós pensamos no catolicismo e tudo mais, a gente pensa em Ocidente, né? Sim. É o mais natural. Aí uma pessoa muito introspectiva, que quer melhorar, essa pessoa nem tinha tantos problemas, ela queria trabalhar prosperidade, ela queria crescer mais, ela queria ir adiante. Estava travada. Estava travada, ela tinha uma trava de prosperidade, ela percebia que ela poderia muito mais e não estava alcançando. Então não era nenhum problema físico, nada disso. Não. A única coisa que ela tinha fisicamente que também atrapalhava a prosperidade dela era ser introspectiva. Então, uma pessoa calada, quieta, introspectiva, não conseguia se expandir no mundo de vendas, né? Porque a vendas exige isso. Então, ela procurou... A comunicação é importante. Comunicação é muito importante, exato. Então, a pessoa nos procurou por isto. Era um homem. Aí, era um homem. Era um homem. Era um homem, tá. O paciente era homem. Tá. E ele sentiu a trava de prosperidade. É que normalmente o homem tem mais essa preocupação profissional, né? Exato. Vai buscar a prosperidade muito, né? Mas as meninas porque normalmente também. É o provedor da família, exato, né? Então ele tem essa preocupação. E era uma pessoa com essa dificuldade e nos procurou. O que aconteceu? Fomos direto para um convento de carmelitas. Bom, então vamos lá. Você fala, a história começa assim, né? Começa assim, Começou então, aí a Miriam que... A Miriam incorpora mesmo, sabe? Ela entra no arquivo acástico da pessoa. E viu ele. Busca a personalidade e eu não falo mais com a Miriam. É que para você é tão natural, né? Isso. Você tem que pensar que para nós não é natural, né? Para você é muito natural que você está vivenciando isso muitas vezes. 20 anos. E 20 anos e todo dia, vários casos. Exato. Mas aí, então, começou a visualizar esse homem. Não, esse homem... Ele era uma mulher. Era uma mulher. Ele era uma freira. Ela chegou e ela não queria conversar comigo. Claro, ela era uma freira que tinha voto de silêncio. E ele tem trava de oratória. Percebe? E ela tinha um voto de silêncio. Porque a pessoa tem várias vivências, mas aí você vai buscar aquela vivência que gerou o problema. O problema, isso. Porque às vezes teve outras que não foi a geradora do problema. Exatamente. E é por isso que os mentores vão direto para a vida que mais está te atrapalhando. Ele não fica passeando por muitas vidas. Vamos ver o que você fez. O que não você é bem fez. assim, né? Não, qual é o seu problema?
é prosperidade? Então, qual é a vida que trava a sua prosperidade? A gente vai direto para a vida que trava a prosperidade. A gente vai direto para a vida que te deu fibromialgia. A gente vai direto para a vida que te dá depressão. A gente vai direto para o problema. Por isso, a sensitiva, ela é treinada para ir para a vida que está causando aquela dificuldade. Agora, na regressão, você tem que esperar a pessoa alcançar isto. A Miriam vai direto, né? Então, ela chegou, era uma freira. Esta freira tinha 3 votos: pobreza, silêncio e castidade. Ou seja, atrapalhava muito a vida dele no setor que a gente estava buscando, que era a prosperidade, principalmente no silêncio e no voto de pobreza, certo? Ela nos conta o seguinte, que ela era uma freira carmelita em Israel. Em Israel? Israel, na cidade de Israel. Católica em Israel. Católica, na Jerusalém? cidade de Fati, em Israel. Em Jerusalém, não. É Fati o nome da cidade. Fati, Fati, eu acho que ele falou. Ela deu o dado, ela deu o nome da cidade. O nome do mosteiro? O nome do mosteiro, Carmelitas Descalços, na cidade de Fati, em Israel. E ela era israelita. E daí você fala assim, nossa, e quando isso aconteceu? Aí eu perguntei para ela, em que época você está? Porque eu posso fazer esta pergunta. Aí ela falou assim, 1832. E nós somos apenas carmelitas. Mas a partir do próximo ano, nós vamos virar carmelitas dos pés descalços. E vamos fazer mais votos. Ou seja, vai piorar a prosperidade do rapaz. Cada vez pior. Ok, vai piorar o negócio. Aí... Deixa eu dar uma pausa, peraí. Sim. Aí vocês foram pesquisar se existia mesmo esse lugar? Pode pesquisar. O Mosteiro das Carmelitas... Se entrar no Google, você acha? No Google. Mosteiro das Carmelitas Descalças, em Israel. E a inauguração do mosteiro, ela falou que ela estava em 32. 1832. 1832. Tá. E ele foi inaugurado em 1828. Quer dizer, 4 anos depois. 4 anos Estava novinho o mosteiro. E ela ingressou nele em 32, em 1832. Então, todas as informações, a cidade, o nome da cidade, o Mosteiro das Carmelitas Descalças, tudo que ela nos narrou foi comprovado historicamente ali. E a gente para a terapia e fala para o paciente, você quer ver se isso existe? Vamos procurar? E a gente procura, às vezes, junto com o paciente mesmo. Né? E o paciente olha e fala, olha que legal, achei mesmo. Existe. No mesmo dia... Tem fotos, inclusive. Tem fotos. Hoje, na internet, tem até passeiozinho assim por fora do mosteiro, porque virou meio que uma atração na cidade. Então, hoje você consegue ver bem o mosteiro do qual a freira... Nossa, se eu fosse ele, eu ia até lá conhecer isso. Eu também. Eu acho que eu ia lá também. Conhecer. Boa ideia, eu vou falar isso para ele. É. E qual a cura disso, né? Que cura? Bom, você tem voto de pobreza. Ele estava buscando cura de trava de prosperidade. Esse voto de pobreza, óbvio, estava atrapalhando a vida dele grandemente, porque você tem um compromisso com uma divindade dizendo que em encarnação nenhuma você vai ficar rico, certo? Então, toda vez que você passar daquele patamar do conforto e for por um pouco além, que inspire riqueza, o que você faz? Você se sabota. Você faz uma autossabotagem porque você tem que cumprir aquilo que está dentro de você, que é um compromisso com Deus. Passa a ser um fator limitante da pessoa, né? Muito. Agora, e de grande autossabotagem. Agora sim, por que a pessoa tendo conhecimento desse problema em outra vida pode trazer a cura? Porque nós retiramos... Primeiro que durante a terapia, nós tiramos os votos. Nós cortamos, nós temos autorização da espiritualidade para conversar com a personalidade. Não é pela simples compreensão, puxa, foi não, daí? Não. Não. Primeiro você tem que cortar apometricamente os fios dos votos. A personalidade tem que entender, o inconsciente da pessoa tem que absorver que aqueles votos não existem mais, ela está liberada daqueles votos. Então, a primeira coisa que eu faço é liberar a pessoa. Às vezes, a pessoa tem um problema amoroso severo, ela não encontra um relacionamento afetivo, porque ela tem voto de castidade.
Então, já conta um caso assim para Né? nós. Eu adoro Ah, seus casos. Eu adoro seus casos. Tem vários problemas amorosos. Você tem normalmente duas linhas de raciocínio. Uma que é fuga por maus tratos de relacionamentos de vidas passadas. Abusivo. E a outra, relacionamentos abusivos. E daí você volta e diz assim, não, nessa vida eu não quero me relacionar. Aconteça o que acontecer, eu não vou me relacionar. Mas aí a própria pessoa se sabota. Se sabota. Normalmente é autossabotagem ou ressonância. Existem problemas de casos amorosos, posso contar outro caso, Claro, né? conta. Em que, por exemplo, nós tivemos uma mulher que ela tinha um problema severo de relacionamento e todas as vezes que ela se relacionava era com relacionamentos abusivos. De alguma espécie. Isso agora, nessa vida? Agora, nessa Tá. vida. Incluindo problema físico. Ela já tinha até apanhado nos relacionamentos. Quando nós vamos voltar na vida passada dela, ela foi uma dançarina de cassino na década de 20. E esta dançarina era linda, maravilhosa. E, vamos dizer assim, a diversão dela era se envolver com homens casados, destruir os lares, ganhar uma parte da fortuna da pessoa, porque ela só se envolvia com homens riquíssimos, e depois ir embora. Então, ela deixava o outro lado do relacionamento sem nada, desamparado, destruído e ia para uma outra aventura. Então, ela fez isso por muitas aventuras, com muitas aventuras. Até que ela tem uma dificuldade severa de saúde e acaba morrendo no campo. Mas ela está, assim, riquíssima, e ela abusou de muitos homens nesse sentido. Então, nesta vida, ela não consegue ter um relacionamento efetivo, ela não consegue um par que a respeite, e quando ela trai alguém, é alguém que pune ela pelo que ela fez. Então, nesse sentido, também, não só as freiras atrapalham. As freiras é voto de castidade. Então, é a pessoa que não atrai, a pessoa que não tem um processo atrativo. Ela não tem muitas possibilidades de relacionamento e quando tem dura pouco, muito pouco, nunca se efetiva. Então, o que nós fazemos quando é uma freira? Voltando para o caso. Primeiro, corta-se os votos. Tem que cortar os votos. E nós temos essa autorização da equipe apométrica, da espiritualidade e do mentor da pessoa. É sempre interessante grifar que a pessoa tem uma história própria e que nós não conhecemos a história da pessoa. É a espiritualidade que acompanha a pessoa que traz a história para nós. Então, aí vem uma pergunta. Sim. Existem casos que vocês não conseguem acessar a vida da pessoa ou o mentor não queira, que permita, alguma coisa assim? Comigo, aconteceu uma única vez que a pessoa tinha... era uma pessoa cadeirante e ele tinha problemas neurológicos desde o parto. Então, nós íamos cuidar, mas não sabia que não era um caso de cura, era um caso de qualidade de vida. E quando ele começou a trabalhar, o mentor diz, existem restrições para este trabalho. Se você for muito além do que nós vamos permitir, que seria esta ou esta vida definida pelo mentor, você vai atrapalhar o desenvolvimento da reencarnação. Aí eu chamei a mãe da pessoa, né? E que era a pessoa responsável por ele, porque era uma pessoa adulta, mas que precisava de um responsável. E eu expliquei que o filho dela só poderia chegar num determinado limite e que aquilo tinha sido orientado pela espiritualidade. Agora, tem casos muito interessantes e muito sérios que a gente acaba tendo muito sucesso quando a gente pede uma moratória. O que é uma moratória? É eles poderem rever aquela reencarnação. Por exemplo, eu tenho uma amiga pessoal que tem um filhinho de 8 anos, eu sei que eu posso dizer porque ela é muito minha amiga, que tinha 12 convulsões por dia. Imagina você ter um filho que convulsiona à noite,
que cai da escada convulsionando, que não pode ir para a escola porque pode ter uma convulsão na escola. E ela é uma amiga pessoal minha e eu pedi, ele foi ser tratado num médico antroposófico e o médico encaminhou ele para apometria. Eu achei bem bacana isso. E daí eu falei para ela que eu faria todas as apometrias que fossem necessárias para ele. E daí na 8ª apometria, ele estava na 8ª apometria, ele começou a reduzir de 12 convulsões por dia para 2. E 1 mês e meio depois da 10ª, foram 10 apometrias. 1 mês e meio depois da 10ª apometria, ela me mandou um bolo de comemoração do primeiro mês sem nenhuma convulsão. Mas você percebe que foi um tratamento? E por que eu estou dizendo isto? Porque durante a apometria eu pedi que fizessem uma revisão das possibilidades de tratamento dele, já que ele estava tão disposto à cura. E foi dada uma moratória. Então daí eu pude fazer apometrias que não eram permitidas ser mexidas antes. Também tem essa possibilidade. Interessante também, né? Tá? Eu vou, no próximo bloco, pedir para que você conte um caso que mais te impactou. Conto. Que mais te impactou. Mas normalmente são os casos mais doídos. Sim, exatamente. A ideia é essa. É exatamente essa a ideia. E também, Daiane, se der tempo, né? Porque a gente tem tanta história para contar, tanta coisa, e o programa passa muito depressa. Uma hora acaba sendo pouco. E também ambientes, né? Se você também pode cuidar de ambientes, de casa, de comércio. Queria saber sobre isso também, tá bom? Cuidamos. Fica para o próximo bloco? Beleza. Eu vou chamar a agenda do Fronteiras da Ciência, mas eu quero que você preste atenção nesse produto da farmácia Homeoforma. Eu tive aqui na última semana com a Simone da Homeoforma e foi extraordinária. Ela deu dicas fantásticas, né? E a semana a farmácia Homeoforma está anunciando o Performance Cognitiva, que é o Neuravena. Para que serve? Quais são os benefícios? Vamos lá, presta atenção aí. Agendinha, né? Contribui para a melhora do desempenho cognitivo durante a rotina de trabalho, auxilia na melhora da aptidão ao longo do dia, estimula a memória recente e tardia, contribui para a melhora da atenção, concentração e agilidade, contém ação vasodilatadora no sistema nervoso central e muito mais. É o Neuravena na Homeoforma. Lá você encontra produtos para tudo, tá bom? É só você conversar com uma das farmacêuticas da Homeoforma. Tem uma grande equipe lá dentro. Fica na Rua Bahia, 194 no Gonzaga. Bem fácil, né? Rua Bahia, 194 no Gonzaga. E também tem o Empório na Rua Tolentino Filgueiras, 147. E a gente encerra a agenda com a Seichonoye do Brasil Regional Santos, que comunica o Seminário de Orações. Viva um momento especial de espiritualidade no Seminário de Orações da Seichonoye Regional Santos. Venha transformar a sua vida nesse dia de orações com muita inspiração e renovação espiritual. Intensifique a sua energia e encontre a paz interior que tanto busca. A entrada é apenas doação de alimentos não perecíveis, tá bom? Só isso. Leva lá uns alimentos não perecíveis. As preletoras, Daniela Segues e a Kate Ribeiro da Silva. Vai ser no dia 25 de janeiro, que é sábado. Anotou? 25 de janeiro, sábado, às 13h30, ou seja, 1h30 da tarde. É só levar alimentos não perecíveis. Mais informações na própria Regional de Santos, vai ser lá, exatamente o Seminário de Orações, né? Na Rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos. Mais informações, o telefone 3232-6687. E a gente volta já. Olá, estamos no nosso último bloco do Fronteiras da Ciência, hoje conversando com a Daiane Goulart sobre terapia de vidas passadas. E ela está contando uns casos aqui extraordinários, fresquinhos, que aconteceram recentemente. Agora esse ano, né? 2025, recentemente. E ela atende uma quantidade enorme de pessoas, fazendo regressões, curas. É uma coisa fantástica isso.
principalmente quando você vem com dados históricos e depois você pode pesquisar, né? Eu acho isso bacana. Eu sou curioso, né? Meu espírito científico diz que a gente deve pesquisar, né? Eu acho bacana isso e elas fazem isso. Esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin. A loja Mago Merlin continua sendo a melhor loja esotérica e de artigos religiosos da Baixada Santista, com os melhores preços e qualidades em diversos produtos, como imagens de orixás, imagens católicas, vela de 7 dias, vela por quilo, todo tipo de vela, e ainda a maior variedade de baralhos e tarô ciganos do mercado. Sem falar na maior quantidade de pedras como o topázio branco, que é a pedra agora de 2025, e a fantástica pedra purpurita, que tem muita gente procurando. A loja Mago Merlin fica no coração do Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12. Tomou nota? Tem aí o WhatsApp também, né? Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, Santos. Para quem já está acostumado com Fronteiras da Ciência, está com a canetinha e quer anotar, vou dar o contato da Daiane agora e no final do bloco, antes de terminar, dou de novo para quem não pegou a canetinha. Para quem está com a canetinha, vamos lá. Léo, coloque aí, por favor. O WhatsApp é o Espaço Teravitas, é onde ela atua, né? Espaço Teravitas. O WhatsApp é o 13 99 141 7572, na tela. 99 141 7572. Então, se você quiser passar por essa terapia que nós estamos falando no programa, esse é o WhatsApp. Você pode saber mais acessando o site teravitas.com.br ou pelo Instagram, é só colocar lá no campo de pesquisa Teravitas, ok? Se você não conseguiu anotar, vai buscar a canetinha que já já eu vou falar de novo o contato da Daiane Goulart. Daiane, qual foi o caso que mais te impactou? Porque eu sei que são muitos casos, mas conta um, vai. Um que você fala, puxa, esse me marcou, não tem como eu esquecer. Realmente tem muitos casos, mas tem um porque eu desconhecia. Então, assim, eu não conhecia o tipo de tortura que foi aplicada. Então, esse foi um dos que mais me marcou por conta disso também. Então, vamos lá, a pessoa veio com qual problema? A fibromialgia, reumatismo, problema no fígado. A pessoa tinha diabetes, problema no fígado, que diabetes é pâncreas, né, normalmente, e problema no rim. Então, a pessoa estava realmente debilitada fisicamente quando ela chegou. E qual foi o caso, né? A pessoa tinha feito, era um viking, na Idade Antiga, né? Na cultura viking, e ele tinha feito uma contravenção. E a pena de morte dele era colocá-lo dentro de um barco, amarrado, atado ao barco, tem este detalhe também. Aí eles punham mel pelo corpo da pessoa inteiro, untava a pessoa com mel, punha fenos, grãos em cima do mel, algumas fezes do lado, que era para dar mau cheiro, coisas podres, pegavam aquele barco e jogavam ao mar. Aquele barco ia ficar navegando, enquanto que os animais do ar e do mar devoraria a pessoa. Fora a insolação, a pessoa tinha Quer dizer, a pessoa indefesa, porque está toda amarrada. Toda amarrada. E os bichos picando lá. Picando, fora que tem insolação, a pessoa Nossa, tinha tido câncer de pele também, a pessoa tinha. Bichos, todo tipo de bicho, né? Não só as aves, mas os bichos marinhos que tentavam entrar no mar, porque tinham um mau cheiro, no barco, desculpa, fora o sangue da pessoa. Por que o sangue? Porque a pessoa antes era espancada, estava debilitada, aquilo era, digamos assim, o final... Nossa, que tortura terrível. A cereja do bolo, sabe? Mas aí vocês foram pesquisar. Exato. Eu fiquei tão chocada com aquilo, eu falei, nossa, mas que tortura é essa que eu não conheço? Eu realmente não conhecia. Essa pessoa é de Santos? Essa pessoa é de Santos, era uma mulher e naquela vida ela tinha sido homem. Aí... Quando eu fui fazer a pesquisa histórica, porque eu achei que valeu a pena fazer a pesquisa histórica, porque, né, era cruel demais aquilo, demais, né? Eu descobri que era uma tortura extremamente aplicada na cultura viking, até pelo Estado.
Então, assim, os governantes aplicavam essa tortura. E daí tem séries, tem um nome específico que eu não me recordo agora o nome dessa tortura, mas existem nomes. Então, os estudantes mesmo, os conhecedores da cultura viking, eu tenho alguns amigos, falam, qual a sua surpresa? Isso aí era muito natural. Falei, meu Deus, era natural. Você não conhecia, né? Eu não conhecia, eu realmente. Né? Então, isso me marcou. Tanto que eu estou te relatando com detalhes, porque eu achei uma tortura muito forte. Essa pessoa conseguiu a cura depois? Ela melhorou muito. De todas as deficiências que ela veio cuidar, e ela cuidou durante anos com a gente, ela só ficou com um problema que nós não conseguimos sanar realmente, que foi o soprinho que ela tinha no coração. Do resto, ela deu uma reviravolta na vida dela. Mas ela fez um bom tratamento também. Clicou na tecla clean. Clicou na tecla clean, exatamente. É difícil, né? Tecla clean. Essa foi ótima. Daiane, ambientes, assim, a pessoa fala assim, olha, minha casa não está legal. Eu conheço casa que tem energia pesada. Muito. Energia pesada. Nada funciona lá, nada dá certo, as pessoas são levadas para baixo. Como também tem comércios que tem lugar que não funciona. Sim, né? Sim. Quando eu vou tratar... Aí você atua assim também? Atuo. Só que, às vezes, com a equipe apométrica, às vezes com uma equipe espiritual especializada para o problema. Por quê? Porque algum desses ambientes tem entidades, tem espíritos na casa. Então, principalmente, se dentro da casa houve um suicídio, houve alguma coisa que deixou a entidade presa no local. Mas, em via de regra, nós temos dois problemas em ambiente. O campo telúrico, ou seja, a energia negativa impregnada no próprio chão do lugar, né? Existem pessoas que falam assim para mim, como eu posso ter problema espiritual no meu apartamento? Eu acabei de comprar, novinho, acabaram de construir. Aí eu falo, o prédio acabou de construir. Mas e o terreno? Mas e o terreno? O que foi lá antes? Qual foi o histórico? Eu não sei se você se lembra que uma vez eu contei a história de um lugar aqui no programa que tinham enforcado as pessoas. Sim, sim, Imagina este terreno. Existe um sítio arqueológico na Baixada Santista que chama-se Engenho São Jorge dos Erasmos, que lá teve cemitérios indígenas e cemitérios de negros africanos. Pensa como o entorno deste lugar não sofre com a influência desses enterramentos. Então, quando você tem uma loja que nada dá certo, a sua prosperidade não anda, as coisas não acontecem, você tem que ver qual é a causa. E, às vezes, é o ambiente. Nós fazemos muito trabalho de ambiente para tirar entidades. Tem trabalhos para quem acredita ou não, gente. Magia existe. Recentemente, eu fiz um que era pura magia mesmo. Então, tem trabalhos de magia e o próprio histórico do lugar pode influenciar, porque tudo que acontece no ambiente fica registrado. É uma memória da casa, é uma memória do lugar. E aquela memória pode te trazer sérias dificuldades. Posso contar um caso meu? Claro. Eu mudei para um apartamento. Eu era bem menina e comprei o primeiro apartamento, mudei para um outro. Quando eu fui dormir, eu senti pesado o apartamento que eu mesma comprei. Que coisa estranha esse apartamento. Primeira noite, dormi muito mal. Segunda noite, dormi muito mal. Na terceira noite, quando deu 3 horas da manhã, eu acordei. E daí eu chamei os amigos espirituais e falei, só que eu sou ousada, né? Mostre-me o que está acontecendo. Jadir, da parede da sala tentava sair uma pessoa. Ele ia e voltava. Eu via o rosto da pessoa tentando sair da parede. Aí eu tive que fazer um trabalho espiritual para o meu próprio apartamento para que eu pudesse continuar morando lá. Aqui em Santos tem um caso muito interessante, vários centros espíritas contam esse caso. Você conhece o caso dos espanhóis que destruíram a parede? Não. Não. Esse caso é interessante. Uma família espanhola chegou e eram 3 irmãs e um irmão. Então, 4 filhos.
E eles chegam aqui em Santos, vão morar ali no Canal 1, perto da divisa. E conseguiram uma casa ali extremamente barata, mas muito mais barato do que de mercado. Com 3 quartos, 4 quartos, não lembro. E daí era um negócio ideal. Só que quando chegava a noite, ninguém conseguia dormir na casa. Além da energia, tinha barulhos, barulhos e barulhos na casa. As meninas desistiram de dormir no quarto grande. E o menino falou, eu não tenho medo de fantasma. Eu vou dormir no quarto grande, vocês se aboletem lá no outro. Tudo bem? Tudo bem. Noite após noite, ele ouvindo os rugidos daquela casa, um dia ele se encheu, virou e falou assim, se aparecem. Brigou lá com os fantasmas, com aquela energia, né, que estava na casa. Um ser apareceu para ele e falou assim, estamos todos presos dentro da parede. Quebre a parede do seu quarto, tire o que está lá dentro e você pode ficar para você o que você encontrar. Mas nos liberte, por favor. Era uma herança ancestral que eles brigavam por causa daquelas joias. Era a antiga família. Tinha joias lá? Tinha. Muito interessante essa história. E daí o menino rebentou a parede. Esse caso se conta em Santos? Se conta. Ah, não sabia. É um caso, eu conheci a pessoa. Esse eu nunca tinha ouvido. Não. Nunca tinha ouvido? Não. Eu conheci os familiares dessa pessoa, então eu conheço a fonte mesmo desse caso, mas também é um caso que ficou conhecido, por isso que eu estou perguntando se você conhecia. Quebrou a parede e tinha joias? Quando ele quebrou a parede tinha um pedaço oco, dentro da parede tinha uma caixinha cheia de joias. Só que o interessante não é isso, foi o que ele viu depois. Várias luzes, várias energias saindo e indo embora da parede. E por que elas ficam presas na parede? Porque eles estavam brigando ainda com a energia da herança. E eram pessoas que estavam apegados àquelas joias. Ao bem material. Ao bem material. E a energia deles estavam presas ali. Então tinha uma espécie de memória associada àquela caixa. Sabe o que ele fez? Por isso que ele ficou tão conhecido. Ele comprou uma padaria com o dinheiro. E hoje ele é dono aqui em Santos, no Canal 1. Então, esse caso é conhecido, por isso que eu perguntei caso você já tivesse ouvido esse caso. Mas, assim, eu conheço na fonte mesmo, eu conheço a família. E ele tem a padaria ainda? Não, agora já passou a padaria dele para outra pessoa, hoje ele é um senhorzinho. Tá. Este já é um caso antigo, entende? Então, mas dá para exemplificar. Preciso entrevistar esse senhorzinho aí. Eu posso depois te mostrar o contato. Fala com ele, quem sabe ele vem contar aqui. E ele era menino, né? Quando ele chegou, novinho, chegando da Espanha, ele rebentou a parede, não teve dúvida. Ele é espanhol. Mas tem muito caso em Santos. Inclusive, nós participamos uma vez de um exorcismo. A nossa região é uma região antiga, né? São Vicente, aí, nas primeiras cidades. Falam que é a primeira, mas aí briga com Cananéia, briga com... E na nossa região, Jadir, tem muito... no solo, tem muitos antigos cemitérios e tem muitos indígenas. E os indígenas, eles brigavam entre eles. Então, havia muita guerra, havia muita morte, né? E essa energia atrapalha você prosperar, você viver bem. Então, tem que ser retirado. É importante trabalhar o ambiente. Legal. Eu vou fazer o seguinte, vou dar mais uma vez o seu contato. Então, Daiane, se alguém quiser estar com um problema, seja físico, seja mental, espiritual, né? Sim. Um problema, e você fala assim, vou tentar a terapia de vidas passadas. Então, nós temos aqui uma especialista nisso, de grande sucesso. Hoje, muita gente procura a Daiane e a Miriam, né? Então, se for o seu caso, anote aí, vou deixar aí o WhatsApp. Léo, coloque aí, Espaço Teravitas. O WhatsApp, para você marcar, agendar, é o 13 99 141 7572. Tomou nota? Vou falar de novo, 99 141 7572. E tem um site, você pode saber mais informações, que é o teravitas.com.br. E acessando o Instagram, é só procurar lá, colocar no campo de pesquisa, escrever Teravitas, não é isso?
Exatamente. Legal, e Serão vamos todos convocar. bem-vindos. Pode ser problemas com criança, aí criança não faz. A mãe faz. A mãe faz. A mãe faz. Você pode fazer por outra pessoa. Ah, é? Então, você tem, por exemplo, uma pessoa com problema de vício, uma pessoa com esclerose. Que não queira ir, por exemplo. Uma pessoa que não queira ir, uma pessoa que não acredita e acredita que não vai ter efeito nenhum e você quer fazer isto por ela. Você pode ir e fazer por outra pessoa, porque é para o bem. É para a cura, né? Então você pode, em via de regra, criança não, a gente não coloca a criança, mas a mãe, o pai, o irmão, alguém pode ir pela criança. No lugar da pessoa. Exatamente. Legal, então. A gente chama isso de ponte. Ok. Dá para fazer uma ponte. Legal. Bom, até a próxima vinda sua aqui contando mais casos. Vai acumulando, vai escrevendo para não esquecer. Eu Principalmente preciso. eu gosto desses casos que vêm com detalhes para a gente pesquisar. Eu gosto, né, daquele espírito científico de pesquisa. Contou esse fato, esse lugar, um nome, né? Eu preciso escrever mesmo, né? É tem que verdade. escrever. Tira o hábito para a gente poder ir pesquisando. Porque senão a gente fica buscando só na memória e a memória pode falhar, Ela falha, né? É lógico, né? são tantas Mas todo dia. você trouxe casos legais hoje. Que bom. Deixa eu só Fico falar feliz. do próximo programa, que é sobre superando fraquezas físicas e emocionais com terapias integrativas, com Alberto Santini Filho, que é o próximo domingo. Nesse domingo agora, né? Não perder, 7 horas da noite, e está reprisando mais 5 vezes. É um total de 6 vezes o Fronteiras da Ciência na semana. Muito obrigado, Daiane. Eu que agradeço muito. Sempre é uma honra tê-la aqui e é gostoso esse bate-papo contigo, viu? Adoro vir, agradeço a você e a todos que ouvem a gente sobre a nossa especialidade. Muito obrigado. E a você, amigo telespectador, obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo no coração, paz, saúde e prosperidade.